noite. Estamos começando mais um Câmara Entrevista e o convidado de hoje é o vereador José Rodolfo Mantovani, que veio aqui contar pra gente um pouquinho de como foi esses anos como vereador. Boa noite, obrigada pela presença, vereador. Boa noite, Flaviana. É uma satisfação estar aqui novamente na TV Câmara, esse programa Câmara Entrevista, conversando com você. É a primeira vez que tenho a oportunidade de conversar. E também com um cidadão erechinense que está interessado em saber, né, o que é que a Câmara de Vereadores, o que é que o seu representante, o que é que o seu vereador está fazendo em prol do município de Erechim. Para começarmos, então, vamos falar um pouco da Lei da Ficha Limpa. Eu gostaria que você explicasse para a gente. Bem, a Lei da Ficha Limpa, é importante que se esclareça, nós já falamos a respeito disso aqui, é importante situar o que é a Lei da Ficha Limpa Municipal. Porque, via de regra, existe frequentemente uma confusão, né, na cabeça das pessoas em relação à ficha limpa. Nós temos uma ficha limpa, uma lei de ficha limpa federal da União, a nível nacional, que foi muito discutida em Brasília, que inclusive passou a sua discussão pelo Supremo Tribunal Federal, que acabou por validar esta lei em âmbito nacional. Esta lei da ficha limpa, discutida lá em Brasília, discutida no Supremo Tribunal Federal, era uma lei que dizia respeito à possibilidade, né, da eleição, de candidatar-se, de pessoas candidatar-se a cargos eletivos quando tivessem contra elas determinadas ações criminais, e isto poderia então, ou deveria, e acabou por se confirmar, impedindo que essas pessoas pudessem participar do processo eletivo. Essa é uma questão. A lei da ficha limpa, que foi proposta por esse vereador a nível municipal, ela tem uma abrangência diferente. Uma lei municipal, evidentemente, não poderia tratar de assuntos de relevância nacional. Cada um dos poderes constituídos, tem a sua área de competência, a sua área de abrangência. Então, evidentemente, um projeto de lei de ficha limpa proposto por esse vereador não poderia, de forma alguma, ser algo que tivesse a sua aplicabilidade, a sua aplicação a nível nacional. O projeto que propus, que foi amplamente discutido com a sociedade erechinense, foi aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionado, é lei hoje no município de Erechim. Ele é um projeto que trata das contratações. Tá? O projeto Ficha Limpa, do vereador Mantovani, trata das contratações de pessoas para ocupar cargos em comissão, né? Que são aqueles cargos de livre nomeação pelo prefeito e também, no caso da Câmara de Vereadores, pelo presidente da Câmara de Vereadores, e que não exigem de concurso público para o seu provimento. São aqueles cargos que o prefeito contrata quem ele quiser contratar, quem ele entende que deva contratar. Bom, evidentemente, essas contratações de cargos em comissão, de cargos de CC, via de regra, sofrem uma influência política muito grande. Quem é que é contratado para esses cargos em comissão? Em tese, e via de regra, partidários políticos, né, dos partidos que eventualmente ou naquele momento fazem a gestão, né, estão fazendo a gestão do município. Então esse projeto, visando nós darmos mais qualidade, né, às pessoas, ter um controle um pouco mais abrangente sobre esta possibilidade de nomeação destas pessoas pelo prefeito municipal, sem que elas passem por concurso público, esse projeto teve então a intenção de oferecer à sociedade erechinense uma forma de controlar melhor que tipo de pessoas, né, que tipo de índole as pessoas devem ter para poder estar trabalhando nesses cargos de livre nomeação. E foi nesse sentido que nós propusemos o projeto, tá? E esse projeto então cria uma série de regras, uma série de obrigações que aquele pretendente a trabalhar num cargo de comissão tem que apresentar, não ao prefeito, mas à comunidade, que é quem paga o seu salário, para poder, né, acessar, para poder ser nomeado nesse cargo em comissão e desempenhar as suas funções. É uma série de impedimentos, né,
principalmente na esfera judicial, que acarretam a impossibilidade deste pretenso candidato, né, de assumir um cargo público como CC, como cargo em comissão. Então, se eventualmente ele foi condenado por um crime eleitoral, se ele foi condenado por um crime penal, se ele foi condenado, Flaviane, por um crime, por uma entidade de classe, por exemplo, você no futuro estará ligado a uma entidade de classe, que é a dos jornalistas, né? Bom, se eventualmente você lá no futuro, do desempenho das suas funções, tiver uma condenação lá pela entidade de classe dos jornalistas, por algo que você tenha cometido, por uma falha que você tenha cometido e que não deveria ter feito, e esta condenação contra você tenha sido transitada em julgado, você, por exemplo, não poderá, durante um determinado número de anos, assumir cargos em comissão em qualquer entidade pública aqui do município de Erechim. Então, o projeto visa dar à sociedade erechinense, no caso específico, porque a lei é de abrangência apenas municipal, dar à comunidade erechinense a possibilidade de selecionar melhor os ocupantes dos cargos em comissão, que são esses, como já falei, de livre nomeação pelo prefeito e que, via de regra, são ocupados por pessoas ligadas aos partidos políticos e que nem sempre, em tese, quem os nomeia leva em conta a sua história pregressa, enfim, o seu passado, e faz a sua nomeação olhando única e exclusivamente o interesse político do momento. Esse projeto de lei é uma inovação. Ele trouxe um regramento diferente aqui para o município de Erechim e que está sendo aplicado, tanto lá na prefeitura quanto aqui na Câmara de Vereadores. E surpreendentemente, ou talvez nem tão surpreendentemente, o projeto repercutiu muito bem, além das fronteiras do nosso município. Eu já autorizei, já fui solicitada a autorização, a que autorizasse a utilização deste projeto do município de Erechim, apresentado por mim, eu diria, Flaviane, em mais de 70 municípios brasileiros de todos os estados do Brasil. Importante salientar que nem me seria necessário pedir a autorização para utilizar o projeto, para adequar o projeto a esses outros municípios. Mas as pessoas, ou muitas pessoas, enfim, muitos vereadores, né, muitos juízes, promotores, né, de justiça do Brasil, desse nosso Brasil imenso, né, têm me questionado, têm me perguntado, solicitado cópia e solicitado, enfim, se haveria alguma dificuldade em utilizar nos seus municípios esta lei, né, que aqui em Erechim nós já temos. Agora, mais recentemente, na semana que passou, nós recebemos uma solicitação que nos deixou também bastante orgulhosos do projeto que construímos aqui, que foi do município de Dourados, no Mato Grosso, onde um promotor de direito de lá solicitava a cópia do nosso projeto, da nossa lei aqui, para sugerir a sua aplicação, né, no município de Dourados. Haja visto que esse município enfrentou agora, nos últimos tempos, uma série de demandas, né, uma série de problemas envolvendo lá autoridades do Poder Executivo e do Poder Legislativo. E esse promotor me explicava, quando pediu então a cópia do projeto, que iria aplicar esse projeto, iria sugerir gentilmente ao Poder Legislativo lá de Dourados para que encaminhasse projeto de lei semelhante a esse e que ele fosse efetivamente aplicado no município, porque entendia esse promotor, dentre outros tantos, que o projeto, se bem aplicado, ele é benéfico para o município onde ele vai fazer a sua vigência. E como a sociedade viu esse projeto? Eu acredito que bem, né? Porque é um projeto que vai ao encontro do interesse da sociedade organizada de bem. Evidentemente que todas as ações que nós promovemos na Câmara,
em especial as ações que promovem o controle dos atos do governo, elas são ações que, para a grande parte da população do nosso município, são bem-vindas e vão ao encontro do seu desejo, que é uma administração pública voltada aos interesses efetivos e às necessidades reais da população, promovendo e construindo um bem-estar social melhor. Entretanto, há sempre um outro lado, que graças a Deus é a absoluta minoria, que não gosta dessas ações mais fortes de controle, porque entende que por estarem ocupando um cargo de comando, um cargo que detém um poder de decisão e de influenciar na vida das pessoas, está acima do bem e do mal. E, por consequência, pode fazer e executar o que bem lhe entende. E o que, evidentemente, não é verdade. O fato de um cidadão ocupar um cargo público de comando e que esse cargo público de comando lhe dê poder de decisão sobre a vida das pessoas, evidentemente, muito mais do que a capacidade ou a sensação de estar acima do bem e do mal e de poder decidir como quiser na vida das pessoas, deve exercê-lo com responsabilidade e muita prudência, porque nós sabemos que todas as ações que um gestor público, que uma autoridade pública promove ou executa no seu âmbito de governo, ela vai afetar de forma decisiva na vida das pessoas. Então, a maior parte, a ampla maioria, recebe com bons olhos e de bom grado projetos de controle fortes como este da ficha limpa. Outros, uma pequena minoria, nem sempre gostam, porque isso os afeta diretamente, impedindo que estas pessoas pratiquem e promovam atos que prejudiquem o interesse público maior, que é o interesse da sociedade. E quanto tempo levou esse projeto? Nós levamos em torno de 6 meses de debates e ajustes, e negociações, criando um ambiente favorável para que o projeto fosse levado a plenário e fosse votado de forma favorável. Havia uma possibilidade, enfim, há sempre, quando se leva um projeto à votação ao plenário, o risco e a possibilidade de esse projeto ser rejeitado. E um projeto rejeitado, ele fica impossibilitado de voltar à pauta das votações durante um determinado tempo. E, evidentemente, e se isso acontecesse, evidentemente, poderia trazer um prejuízo à sociedade erechinense e às pessoas, enfim, que têm interesse que as coisas andem, no mínimo, numa qualidade boa no serviço público. Então, foi necessário construir uma negociação e, principalmente, Flaviane, escolher o momento adequado para colocar o projeto na pauta de votação. E foi isso que nós fizemos. Nós construímos, então, um projeto de lei que ele era inatacável sob o ponto de vista da constitucionalidade, ou seja, ele atendia os preceitos constitucionais e não havia qualquer impedimento para que ele fosse discutido e levado à votação. E escolher também um momento favorável para levar à votação, um momento em que a sociedade estivesse observando os atos do Poder Executivo, de forma que votar contra um projeto de moralidade significaria uma repercussão no meio público, uma repercussão social negativa a quem tivesse feito esse voto contrário ao projeto de lei. E nós acabamos colocando esse projeto de lei logo após a denúncia, uma denúncia também investigada e feita por esse vereador, que envolveu publicações feitas pelo município de Erechim e que acabou levando 6 pessoas, 2 empresários erechinenses, e acabou inclusive por a justiça determinando o afastamento de 4 servidores da prefeitura de Erechim, entre eles um secretário de administração e uma chefe de gabinete do prefeito, ou seja, 2 autoridades de primeiríssimo escalão do governo, por conta das denúncias que oferecemos e envolveu essa questão das publicações. Nós
logo após essas denúncias, logo após a colocação dos resultados dessa investigação, nós colocamos o projeto do Ficha Limpa. Por quê? Fizemos isso porque o ambiente social era favorável àquele projeto. E não votar favorável àquele projeto poderia representar um ônus político muito grande a quem eventualmente não o fizesse. Ou seja, o projeto acabou sendo aprovado, com algumas manifestações um pouco ácidas, um pouco azedas ao projeto na sua discussão, mas o voto, que é o que interessa, acabou sendo favorável ao projeto, porque o projeto era bom e porque, como disse, votar contra o projeto naquele momento representava um prejuízo político a quem o fizesse muito grande, porque para a opinião pública poderia ficar sinalizado de que aquele parlamentar não estava interessado com projetos que promovessem a moralidade e o controle administrativo. Então, quando se pensa um projeto, quando se quer fazer um projeto, muitas vezes não basta se ter apenas um projeto bom. É preciso também você construir um ambiente favorável para apresentar aquele projeto e que ele possa tramitar e acabar por ser aprovado e sancionado pelo prefeito, né? Sem que de forma positiva, né? E não que ele acabe sendo rejeitado ou vetado pelo prefeito e acabe sendo, às vezes, uma boa ideia jogada no lixo. Muito bem. Estamos apresentando o nosso Câmara Entrevista com o vereador José Rodolfo Mantovani, que contou um pouquinho sobre o seu projeto da Lei da Ficha Limpa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não tem nada que pode mudar o meu passado. Mas tem algo que pode mudar o seu futuro. Ter um Brasil sem armas não vai trazer o meu irmão, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu filho de volta. Mas pode impedir que você perca alguém da sua família. Eu não quero que você sinta o que eu estou sentindo agora. Não. E isso a gente pode fazer. Sem armas, sem tiro, sem morte. Tire uma arma do futuro do Brasil. Ministério da Justiça, Governo Federal. Estamos de volta com mais Câmara Entrevista com o vereador José Rodolfo Mantovani. A gente vai falar agora, nesse segundo bloco, sobre a fiscalização dos atos do governo que você vem fazendo. É uma área que o vereador tem seguido muito. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho isso. Bem, Flaviane e telespectadores, é importante que a gente esclareça essas questões, até falando um pouquinho, Flaviane, das obrigações específicas de um vereador, né? Por que existe a figura do vereador? Algumas nações, alguns países do mundo, não existe a figura do vereador na sua composição administrativa, né? Em outros países existem. No Brasil, evidentemente, existe, tanto que estou aqui, né? Mas qual é a minha obrigação? Qual é a minha função? O que é que eu devo fazer quando eleito vereador? Qual é o meu papel dentro desse conjunto de administrativo, que é o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, dos três poderes, que atuam de forma independente, mas harmônicas entre si? O que é que o vereador faz? A função do vereador é qual? Dar nomes de rua? Fazer pedidos, né? Ser um interlocutor entre a sociedade e o poder executivo? Sim, também é esta a função do vereador. Mas não é a principal função do vereador. O vereador existe para ser o órgão, o agente de controle externo dos atos do governo. É para isso que existe o vereador. O vereador serve para fiscalizar. A função do vereador é essa. Primeiro, a função do vereador de fiscalizar os atos
do Poder Executivo, e não só do Poder Executivo, mas os seus próprios atos. Então isso significa dizer que o vereador tem por obrigação fiscalizar, controlar, sugerir os atos do Poder Executivo, que é lá o prefeito, sua equipe de governo, e os seus próprios atos, ou seja, a própria Câmara de Vereadores. Esta é a função do vereador, e é uma função tão bem definida, Flaviane, tão bem constituída, que ela está explícita em nada mais, nada menos do que a Constituição brasileira. A Carta Magna, a lei maior do país, lá no seu artigo 37, num dos seus artigos, define com clareza qual é a função do vereador. E diz lá, a função do vereador é exercer a fiscalização e o controle interno, né, dos atos do Poder Executivo e dos seus próprios atos, ou seja, da própria Câmara de Vereadores em que ele convive. Bom, claro, cada um dos vereadores dá ao seu mandato, de acordo também com a sua própria vocação, o encaminhamento adequado. Alguns fazem mais a parte da interlocução entre a população, os desejos da população, as necessidades da população e o governo, e outros exercem mais o seu papel fiscalizador garantido na Constituição brasileira, que é o meu caso e aonde eu me encaixo melhor, até pela formação que trago, né, aqui para a Câmara de Vereadores, que é a formação que eu trago, a formação dos bancos escolares, é a formação de já ter participado por duas oportunidades, em duas gestões, como secretário de governo, em 2001 a 2004 como secretário de Fazenda e de 2005 a 2008 como secretário de Desenvolvimento Econômico. Então a gente acaba focado naquilo em que, né, você acaba aplicando, você acaba gastando a sua energia naquilo que você está mais preparado para fazer. E é por isso que eu faço esse trabalho bastante forte, né, de controlar, de fiscalizar, de controlar os atos do governo em todos os seus setores, tanto na gestão da aplicação do recurso público, e aí nós podemos colocar uma série de funções que trazem no bojo essa aplicação dos recursos públicos, como também na investigação de eventuais denúncias, na apuração de eventuais denúncias e, se verdadeiras, documentadas e comprovadas, o encaminhamento aos órgãos competentes para que façam então a apuração final e atribuam responsabilidades administrativas e penais a quem eventualmente deva ser atribuídas essas responsabilidades administrativas e penais. Fizemos isso muitas vezes no decorrer desses 3 anos de mandato e muitas delas resultaram em ações, em procedimentos do Ministério Público, que depois acabaram por oferecer denúncia ao Poder Judiciário, que agora então tramita lá no Poder Judiciário as respectivas ações, tanto na área civil como na área penal, buscando a responsabilização de quem tem o dever, ou enfim, quem tem a obrigação de ser responsabilizado. E eu lhe digo, Flaviane, alguns dias atrás fui perguntado se eu me sentia satisfeito, né, com essas investigações inúmeras, todas que produziram resultados positivos e que acabaram, como disse, em ações que tramitam no Poder Judiciário, se eu me sentia satisfeito, né, enfim, com isso, né? E eu colocava a esse interlocutor que, na verdade, eu preferia que não, né? Eu preferia que eu não precisasse. Eu preferia que o resultado das minhas investigações tivessem tido a conclusão de que não havia motivo para indiciar, para oferecer a denúncia no Poder Judiciário, no Ministério Público contra ninguém. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, né? E eu, como vereador, como representante eleito pelas pessoas, eu preciso cumprir com a minha missão. E a minha missão é esta. A minha missão é fazer o controle. Então, não me sentia feliz com isso, com o resultado propriamente dito, né, das investigações, porque preferia que os resultados não tivessem sido aqueles. Mas, por outro lado, eu me sinto realizado porque eu estou cumprindo com a minha obrigação e estou fazendo por merecer os votos que recebi
né, e que me proporcionaram eleger-me e que hoje representam a totalidade dos quase, representam, né, os quase 100 mil habitantes do município de Erechim. E você, vereador, que é acadêmico de Direito, como vê a PEC 37? A PEC 37 é um projeto de emenda constitucional que está tramitando no Congresso brasileiro. O que pretende a PEC 37? Ela é quase desconhecida das pessoas de uma maneira geral. E há um tempo atrás, algumas semanas atrás, eu propus e foi aprovado aqui na Câmara de Vereadores um voto de repúdio à PEC 37. Um voto contrário a essa PEC 37 que está tramitando lá no Congresso Nacional. Por que eu propus isto? Por que é que eu fiz um requerimento de repúdio, recomendando aos deputados e aos senadores, em especial do estado do Rio Grande do Sul, que votem contra esta PEC 37. Esta PEC 37, ela é uma PEC que pretende retirar, pretende impedir o Ministério Público de fazer investigações na área criminal. Ela pretende atribuir a responsabilidade da investigação à área criminal única e exclusivamente às polícias estaduais, e à Polícia Federal. Ora, se aprovada essa PEC 37, que efeito prático nós teremos no país? O efeito prático dessa emenda constitucional será o de que nós vamos reduzir a capacidade de investigação de determinados crimes no país. Por quê? Se hoje nós temos várias instituições fazendo essas investigações, inclusive o Ministério Público, a partir do momento em que se proíbe o Ministério Público de fazer essas investigações, nós estamos reduzindo a capacidade do país de fazer essas investigações e, consequentemente, identificar e punir eventuais responsáveis por crimes praticados no país. Ora, a quem interessa impedir o Ministério Público de fiscalizar e investigar? A senhorita pode ter certeza que não interessa àquele cidadão que trabalha direitinho 8 horas, 10 horas por dia, que cuida das suas obrigações como cidadão, como pai, enfim, como gestor público. Não é esse cidadão que interessa não investigar, interessa impedir que o Ministério Público investigue crimes. Interessa aqueles grandes empresários, políticos, entidades que evidentemente querem o quê? Querem diminuir a capacidade de investigação do Estado como um todo e com isso fugir da responsabilização pelos seus delitos cometidos. Ora, todo mundo sabe que as polícias estaduais de todos os estados, e no Rio Grande do Sul não é diferente, são muito bem intencionadas, têm nos seus quadros integrantes dedicados, esforçados, e que procuram desempenhar as suas funções da melhor maneira possível. Mas todos nós sabemos que as polícias estaduais e também a Polícia Federal estão sobrecarregadas de atribuições e de funções e que os impedem de fazer a investigação de todos os delitos, de todos os crimes que chegam até o seu conhecimento. Então, não me parece inteligente impedir o Ministério Público de desenvolver essas investigações criminais, até porque o Ministério Público tem feito essas investigações, tanto quanto também tem feito as polícias estaduais e a Polícia Federal, com um índice de êxito muito elevado. E isso é positivo para o Estado brasileiro, porque a partir do momento que nós temos essas investigações produzidas também pelo Ministério Público, nós temos o apontamento e a responsabilização de mais delitos, de mais pessoas, e com isso nós entendemos que nós vamos estar reduzindo a criminalidade organizada no nosso país. O que nós precisamos, dona Flaviane, para encaminhar o encerramento desse assunto,
é não impedir o Ministério Público de fiscalizar. Nós precisamos fortalecer o Ministério Público, fortalecer as polícias estaduais com homens, com pessoas, né, com equipamentos, com veículos, com tecnologia para poder desempenhar as suas funções de investigação e, da mesma forma, a Polícia Federal equipando-a cada vez mais, né, e dando cada vez mais condições para que os três juntos possam desempenhar as suas funções de forma satisfatória. Não me parece inteligente, né, impedir o Ministério Público de fazer. Não, me parece mais razoável fortalecer as polícias estaduais, a Polícia Federal e os Ministérios Públicos estaduais para que todos eles, melhor equipados, melhor aparelhados, possam desenvolver as suas funções e as suas atribuições. Por isso que não me parece lógico, e é a pergunta que eu tenho me feito há muito tempo. A quem interessa impedir o Ministério Público de fazer as investigações criminais? A quem poderia interessar esse tipo de atitude? Certamente, esta atitude não deve interessar ao homem de bem, aquele cidadão que cumpre com as suas obrigações, né, e que faz a sua cidadania com muita responsabilidade e com muito entusiasmo. Muito bem, obrigada pela presença e parabéns pelo seu trabalho, vereador. Eu que agradeço, Flaviane, a oportunidade de estar aqui conversando com a população do nosso município, né, com você também, te desejando sucesso na sua carreira que está iniciando, né? Você é uma acadêmica, né, ainda, mas logo será uma profissional e certamente estará aí contribuindo com o seu talento e o seu esforço, né, nas empresas de comunicação aqui do nosso país. E eu espero que você tenha sucesso com isso e que você paute sempre o teu caminho e as tuas atitudes, né, em busca da verdade, né, e do bem esclarecer ao cidadão brasileiro, né, das coisas que acontecem no seu país. Muito bem, obrigada, vereador. Nós vamos ficando por aqui e se você quer saber mais, acesse o nosso site www.camaraerechim.rs.gov.br ou acesse as nossas redes sociais. O nosso perfil no Facebook, TV Câmara Erechim, ou o nosso endereço no Twitter, @TV Câmara Erechim. A gente fica por aqui, uma boa noite e até o próximo programa.